Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aqui no Opa News BR. Sabe, na política, cada palavra conta, né? Mas e quando alguém vira e fala que um vazamento de dados super sério foi assim, sem querer? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa declaração bem curiosa feita lá no Senado, que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Foi só um deslize ou tinha algo mais por trás? E tá aí. Essa é a frase que começou toda a confusão. Dita pelo senador Flávio Bolsonaro. Parece uma coisinha boba, né? Foi sem querer mesmo. Mas o contexto aqui? Ah, o contexto muda tudo. O que será que estava acontecendo para ele falar isso? E por que essa insistência toda no sem querer? É isso que a gente vai entender agora. Então, para a gente entender o tamanho do rolo e o porquê dessa frase, primeiro a gente precisa saber quem é quem nesse jogo, né? Olha só, vamos lá. Primeiro, claro, o senador Flávio Bolsonaro, que foi quem soltou a frase. Depois, a gente tem o Paulo Gonet. Ele era o indicado para ser o chefão da PGR, o Procurador-Geral da República, e foi quem teve o número de telefone exposto. E para fechar o trio, o Eduardo Tagliaferro, que foi a pessoa que de fato mostrou o número para todo mundo. Na época, ele era um assessor importante lá no TSE. Cada um deles é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. E onde é que aconteceu tudo isso? Não foi em qualquer lugar, não. Foi na Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ do Senado. E um momento, durante a sabatina do próprio Paulo Gonet. Isso é super importante porque não foi um bate-papo de corredor, sabe? Era um evento oficial, seríssimo, para decidir quem seria o novo chefe da PGR. A pressão ali era enorme. Beleza, agora que a gente já sabe o cenário, vamos voltar a fita um pouquinho. Porque essa história do sem querer que o Bolsonaro falou não surgiu do nada. Ela se refere a um outro evento, o vazamento original. A pergunta é, como é que o número do Gonet foi parar na internet, afinal de contas? E a forma como tudo aconteceu é até bizarro de tão simples. Pensa só, estava rolando uma audiência pública lá no Senado também. Aí o tal assessor, o Eduardo Tagliaferro, simplesmente pegou e mostrou o contato do Gonet, na cara de todo mundo. E pronto. Foi questão de segundos para o número virar público. Agora, segura essa. Sabe qual é o detalhe mais irônico dessa história toda? O cargo do Eduardo Tagliaferro na época. Ele era nada mais, nada menos que o chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. É isso mesmo. A pessoa que vazou uma informação privada trabalhava justamente no setor criado para combater a desinformação. Isso, convenhamos, deixa a história toda bem mais complicada, para dizer o mínimo. Olha, só uma pausa rápida aqui. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal se inscrever aqui no canal Opa News BR? Assim fica fácil de não perder os próximos conteúdos que a gente prepara. Ok, então a gente já viu como o número vazou e quem são as figuras dessa história. Agora sim, vamos voltar para o ponto principal. O que está por trás daquela declaração do Flávio Bolsonaro? E aqui a gente tem o coração do dilema. De um lado, a gente ouve a versão do senador. Foi sem querer. Do outro lado, o que aconteceu de fato. Um assessor do TSE, num evento oficial no Senado, mostra o número para todo mundo. A grande questão é, como é que a gente junta essas duas coisas? Uma coisa parece não bater com a outra, né? Então, para a gente amarrar tudo e não esquecer, vamos recapitular os pontos principais. Ponto 1. Flávio Bolsonaro afirmou na sua batina do Gonet que o vazamento foi um acidente. Ponto 2. Quem vazou mesmo foi o Eduardo Tagliaferro, que era assessor do TSE na época. E ponto 3. Tudo isso aconteceu num lugar público, oficial, que foi uma audiência no Senado. Esses são os fatos. E tudo isso nos leva àquela pergunta que fica no ar, a grande pergunta desse caso todo. E que, na verdade, aparece muito na política. Foi um acidente de verdade? Um simples descuido, como diz a frase, sem querer? Ou será que tinha uma intenção ali? Uma vontade de expor o número de uma pessoa tão importante num momento tão crucial? A resposta para isso muda tudo. Pensar sobre isso é fundamental para a gente sacar as entrelinhas da política, né? Bom, por hoje é isso. Para continuar acompanhando outras análises diretas como essa, já sabe. Se inscreve aí no canal Opa News BR no YouTube. A gente se vê na próxima.